Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre o conteúdo de água nos solos. Hoje falaremos da permeabilidade dos solos. Bom, antes de falarmos da permeabilidade dos solos, vamos conversar um pouco sobre a lei de Darcy, né? E por que a lei de Darcy? A lei de Darcy é uma lei que vocês devem estar acostumados lá da mecânica dos fluidos, né, na faculdade, e ela é utilizada para avaliar os fatores que influenciam o fluxo de um fluido, né, através de uma tubulação, né, ou de um meio poroso, certo? E o Darcy diz o quê? Né? Ele, através dos seus estudos experimentais, ele comprovou que a vazão numa seção de área A ela é proporcional ao gradiente hidráulico desse sistema. Né? Então a equação que governa a vazão ela é dada por Q, que é a vazão, K, que é um coeficiente chamado de coeficiente ou constante de proporcionalidade, certo? O I, que é o gradiente hidráulico, lembrando lá o ΔH sobre L, ou seja, o quanto se perdeu de carga total para passar num comprimento L, perpendicular, né, esse comprimento, essa seção de área A, né, onde o A, desculpa, é a área da seção dessa tubulação, desse meio que a água está passando. Então, o Darcy pensou o quê? Né? A vazão ela é função, então, dessa perda que é gerada através do fluxo dessa água através de uma seção A. E para equilibrar o sistema, né, em função de quão maior ou menor fosse essa perda ao longo do sistema, ele adotou essa constante proporcionalidade na equação, que nós chamamos ela de coeficiente de permeabilidade. E o coeficiente de permeabilidade nada mais é do que um parâmetro muito importante para a geotecnia, e ele é uma propriedade medida, pode ser ela medida em campo ou em laboratório, e ela nos indica o quão fácil, qual a facilidade que a água tem de fluir através de um solo qualquer, certo? Então, por exemplo, quanto menor os poros do solo, mais compactado o solo for, mais difícil da água passar. Se eu tiver um material com muito pedregulhos, com vazios muito grandes, mais fácil a água passar. Quem vai indicar para o engenheiro se é fácil ou não percolar água naquele material é o nosso coeficiente de permeabilidade, dado pela letra K. Bom, da mesma lei de Darcy, a gente também pode indicar a velocidade com que esse fluido percola por dentro do solo, né? Ou por dentro de uma tubulação igualmente. E ele é dado pela razão entre a vazão e a área da seção do fluxo. E assim, eu posso representar então que a velocidade é tanto vazão sobre área, como também sabendo que vazão é K vezes I vezes A, eu posso escrever que velocidade de fluxo é K vezes I. E um outro parâmetro importante na percolação é a velocidade dessa percolação, que está ligado diretamente com a velocidade de percolação que nós vimos aqui anteriormente, só que essa velocidade de percolação é uma velocidade em função do água que escoa nos vazios do solo, certo? E para isso, na geotecnia a gente considera que essa área efetiva de escoamento nada mais é do que a área dos vazios que eu tenho no meu solo. Então eu posso escrever que a minha velocidade de percolação é dada pela vazão dividido pela área dos vazios. Né? E que área dos vazios é essa? Né? Imagine que eu tenho um corpo de prova de solo circular, certo? Esse corpo de prova tem uma determinada altura e a água vai percolar. Vou botar que ele estivesse na vertical, né? Digamos que a água está fluindo de baixo para cima, certo? Qual é a área da seção que eu estou trabalhando? Né? É a área onde o fluxo atravessa perpendicularmente o solo, né? Quando está fluindo ali. Então, esse círculo que eu tenho de área disponível para fluxo, ele está coberto parte por grãos,
parte, ele não tem nada, tem vazios. Então eu posso dizer que a minha área disponível para fluxo, a minha área de vazios, é nada mais, nada menos do que a área total da seção desse meu corpo de prova, vezes a porosidade, que indica justamente a relação entre volume total e volume de vazios. Né? Volume de vazios e volume total. Tá? Então eu posso escrever que a área de vazios é igual à área total da seção vezes a porosidade. Então vai me dar a taxa de vazios que eu tenho ali, eu tenho a área correspondente disponível para fluxo. Então eu posso escrever que, sabendo, né, que vazão vezes área é a minha velocidade, eu posso dizer que a minha velocidade de percolação nada mais é do que a velocidade do fluxo pela porosidade. Ok? Bom, então nós vamos, para validar a lei de Darcy, nós precisamos utilizar, né, fluxos do tipo laminar. Não utilizar, né, a gente pode aplicar a lei de Darcy apenas a fluxos laminares. Para que se tenha um fluxo laminar, nós precisamos ter um número de Reynolds menor do que 2000. E isso, em obras de barragem, de escavações, de rebaixamento de lençol, geralmente essa velocidade, as velocidades dos fluxos atendem, né, o número de Reynolds para que esteja num fluxo laminar, certo? Então a gente pode utilizar a lei de Darcy tranquilamente. Bom, e nesse fluxo nós temos, né, nós já tínhamos visto algumas avaliações de permeâmetro nas outras videoaulas, temos o mesmo sistema, né? E aqui uma representação do permeâmetro em 2D, eu tenho um corte bidimensional, mas a área disponível para fluxo seria essa área onde o fluxo atravessa aqui perpendicularmente. Então eu vou ter minha carga total, vou ter minha carga piezométrica, carga altimétrica, preciso ter uma diferença de carga total entre A e B para que haja fluxo, o meu famoso ΔH, tá? Então, e o ΔL vai ser, né, o comprimento onde o fluxo ocorreu, ou seja, esse comprimento perpendicular à área de atuação do fluxo. Certo? Bom, sabido isso, né, nós vimos aqui que a equação do Darcy propõe lá que vazão é K vezes I vezes A, e que o K é o coeficiente de permeabilidade que permite o engenheiro dizer quão fácil ou quão difícil é essa percolação da água no solo. Bom, mas como é que eu descubro esse K? Da onde vem esse K? Bom, esse K ele vai ser medido, tá, dependendo do material que vocês tiverem, do solo que vocês tiverem, esse K pode ser medido em campo ou em laboratório. Então vai depender muito do projeto que vocês têm e o que vocês querem fazer com este solo. Vocês podem fazer ensaios no campo ou em laboratório. Tá? E em laboratório, o que acontece usualmente? Né? Ou se molda um corpo de prova com algum cilindro cortante, né? Se molda esse material em campo, tá? Ou se molda até um CP para fazer um prêmio de parede flexível, mas, ou seja, ou eu moldo um material no seu estado natural, sem perturbação, levo ele para o laboratório e faço um ensaio de permeabilidade, tá? Ou eu pego material amolgado, material descaracterizado, ou seja, eu posso pegar com uma pá, com uma reta escavadeira, pegar uma porção de solo lá daquele material escavado, trazer para o laboratório e colocar este solo nas condições que eu vou trabalhar com ele. Então eu vou lá no campo, avalio o índice de vazios que ele tem no campo e tento reproduzir esse índice de vazios no laboratório. Ou mais, né? Digamos que eu vou usar esse material de uma jazida para compactar ele em outro local, fazer uma barragem. Bom, se a barragem vai ser compactada, ela vai ter que ter um γD máximo e um índice de vazios referente a esse γD. Bom, sabendo esse γD, eu consigo reproduzir o índice de vazios desse material também no laboratório e ver a permeabilidade desse material compactado. Tá? Então é isso, ou eu pego um material com a sua estrutura de campo, ou eu boto ele num índice de vazios que eu queira estudar. Né? Ou tento representar o natural, ou tento representar o compactado. Enfim, estes ensaios de laboratório são chamados de permeâmetros. São os mais utilizados para investigar a permeabilidade do solo.
E o permeâmetro, vocês podem observar na imagem aqui, ó, que ele é uma célula, né? Uma célula que é vedada em cima e embaixo. É um molde bem semelhante ao molde de compactação, que vocês viram lá nos ensaios de CBR, certo? Mas esse molde, ele é vedado em cima e embaixo, e eu permito aqui a entrada de água por cima ou por baixo, depende de como eu quero fazer, e eu tenho acessos para medições aqui nas laterais do corpo de prova, certo? E o que eu vou medir? Eu, com um reservatório, que vai estar colocado numa determinada altura, essa diferença de carga de onde está o reservatório até o corpo de prova será justamente o meu ΔH. E esse ΔH vai ser função, então, dessa altura de água do reservatório. Esta água vai percolar pelo material e eu vou medir a variação, ou eu meço o volume de água no tempo e tenho a vazão e consigo K, ou eu meço a variação dessa altura de coluna d'água ao longo do tempo, como nós vamos ver dependendo do ensaio de permeâmetro que vamos executar. Aqui embaixo também tem um outro sisteminha, tá? Mesma coisa, um reservatório, aqui uma régua, onde eu tenho dois tubos, justamente onde eu vou ter uma coluna d'água, e com essa régua eu vou conseguir observar o quanto essa coluna d'água varia no tempo, ou eu aplico uma carga constante e meço o volume. Certo? Então, esses são ensaios tradicionais, esses são os permeâmetros que, com grande frequência, são utilizados para avaliar a permeabilidade de materiais. Porém, existem outras possibilidades. Por exemplo, em solos muito mole, em argilas sedimentares, fluviomarinhas, né, é muito difícil eu percolar água pelo solo, porque é um material muito pouco permeável. A água tem uma dificuldade muito grande de passar por ele devido à sua formação, a formação desse material. Tá? Então eu consigo, através de análises do ensaio de adensamento, obter o K. Isso nós vamos ver no próximo capítulo de adensamento dos solos, mas é possível, né, indiretamente, buscar esse K através de ensaios oedométricos, ensaios de adensamento. E também eu consigo obter esse K, essa permeabilidade do solo, através de ensaios em células triaxiais. Tá? Esses ensaios também podem ser conhecidos, né, pode estar na classe aí do ensaio de parede flexível, porque aí não tem uma seção rígida. Eu posso colocar esse corpo de prova com uma membrana e impedir que a água acesse o solo dentro dele, e nessa membrana eu coloco uma tensão confinante e posso aplicar uma diferença de carga. Tá? Então essa membrana flexível me permite aplicar contrapressões, aplicar tensões de confinamento, e também ela elimina um problema que é o fluxo através da parede aqui do corpo de prova, que se chama de essa fuga de água que pode ter na interface do solo e da parede do material. Tá? Todos esses detalhes sobre os ensaios, sobre o permeâmetro, tá, serão discutidos no vídeo referente ao ensaio que vai ser feito no laboratório. Então foi gravado o ensaio de permeabilidade no laboratório e será disponibilizado lá no AVA da disciplina de Geotecnia 1. Vocês podem ver mais com detalhes, onde se explica nessa videoaula como monta o ensaio, como satura o corpo de prova, né, esses detalhes de fluxo transiente pela parede, tipos de permeâmetros, certo? Aqui eu quero trazer para vocês, basicamente, a ideia do ensaio e de como ele funciona, a parte teórica, como a gente calcula este ensaio. O primeiro ensaio que eu vou trazer para vocês é o ensaio de permeâmetro de carga constante. Tá? Então, observe que os permeâmetros que vocês muitas vezes veem nos exercícios, né, não é simplesmente uma bobagem que a gente inventou para vocês ficarem calculando. Não, o permeâmetro ele representa o permeâmetro de laboratório, que é o ensaio que vocês medem o coeficiente de permeabilidade. Então, essa seção aqui do permeâmetro, essa parte com solo, nada mais é do que o corpo de prova que está dentro aqui dessa célula. Né? O ΔH colocado aqui, ó, a água que entra e a água que sai,
nada mais é do que a água que entra do reservatório e a água que sai lá, que é medida, ou medido o volume de água, ou medida a variação da altura de coluna d'água nos permeâmetros. Então, os permeâmetros dos exercícios são os ensaios de permeâmetro. Eles servem, o ensaio de permeâmetro serve para medir o K, mas os exercícios de permeâmetro servem para vocês amadurecerem o que nós vamos ver que é o mais relevante, né? Que é o cálculo de vazões e tensões e poropressões em barragens, em escavações, em obras, certo? Bom, o permeâmetro de carga constante, ele é indicado para solos granulares. Por quê? Ele é um ensaio muito simples. Ele basicamente conta com essa equação bem simples da vazão, que é vazão é volume de água no tempo. Então, nós sabemos que vazão é volume de água no tempo. Bom, o que eu faço no ensaio, então? Eu coloco um regime constante de percolação, ou seja, eu saturo o material, faço com que eu tento garantir que todos os vazios desse solo estejam cheios de água e promovo um fluxo constante. Ou seja, o que eu faço? Eu abro lá a torneira do meu reservatório, deixo a água sair lá numa determinada altura e à medida que a água sai do reservatório, eu deixo a torneira aberta, ela vai enchendo, tem um ladrão lá que mantém o nível d'água constante e essa água vai alimentando o corpo de prova, percolando pelo corpo de prova constantemente e saindo, né, passa por dentro do corpo de prova e sai no outro lado. Quando eu observo que eu tenho um regime de fluxo constante, que eu garanti esse meu fluxo laminar constante, eu vou começar a medir, coletar amostras de volume de água em um determinado tempo. Então, basicamente, eu pego uma bureta graduada, pego um cronômetro, disparo o cronômetro e coloco a bureta em um determinado tempo qualquer, sei lá, 30 segundos, pausa 30 segundos, tiro a bureta, meço o volume. Faço 3 a 5 coletas para ter uma média legal. Então, com essas medidas de volume de água no tempo, eu tenho a vazão que está tendo naquele corpo de prova. Bom, eu sei que vazão, pela lei de Darcy, é K vezes I vezes A. E eu estou procurando justamente o K. Bom, eu já tenho a vazão, que foi o que eu medi no ensaio. O K é o que eu quero buscar. A área é a área da seção do corpo de prova, né? Então, se a gente voltar aqui, ó, a área é o diâmetro desse CP aqui, ó. É o diâmetro desse CP que está numa célula transparente aqui de acrílico, ó, que é um pouquinho mais comprido. Esse é o diâmetro. Esse diâmetro da seção, que é o A. Isso eu consigo medir, só pegar ali, né, e medir as dimensões da minha amostra. Então, eu tenho o A para calcular a área. E o I? O I é o nosso gradiente hidráulico. O gradiente hidráulico é ΔH sobre L. Eu tenho L? Tenho. O L é a altura do corpo de prova. Né? É a altura aqui do corpo de prova. É a altura. Por que é a altura? Porque a água está entrando em cima, está saindo lá embaixo. Então, a direção do fluxo é na direção da gravidade. E o L eu pego na direção do fluxo. Então, o meu L nada mais é do que a altura só da amostra do corpo de prova. E o meu ΔH? Bom, o meu ΔH é o topo do nível d'água lá no reservatório, onde está entrando a água, e a altura da saída do corpo da água no corpo de prova. Essa é a variação dos meus níveis d'água. Se eu olhar um permeâmetro aqui, ó, vai ser o topo do reservatório até a base aqui, se eu estiver coletando água nesse ponto mais embaixo. Esse vai ser o meu ΔH. Então tá, tenho o H, tenho o L, tenho o A, tenho vazão, tenho tudo, consigo calcular aqui o meu K de maneira muito simples, ou seja, o meu K vai ser medidas de volume ao longo do tempo, né, vezes o L, vezes a área, vezes a diferença de meu ΔHzão, né, o meu H que eu tenho entre os níveis d'água. Simples assim. Porém, né, como eu falei, este ensaio ele é reservado, ele é mais aplicado em solos granulares, solos mais permeáveis. Então, solos arenosos ou com predominância de areia, solos pedregulhos, não tão grandes, né, pedregulhos uma faixa mais menor, menor de diâmetro, certo?
ou alguns materiais como pedregulho, enfim, materiais que tenham uma permeabilidade boa, que deixem a água fluir com facilidade. Por que eu digo isso? Porque imaginem vocês se eu colocar um material muito pouco permeável aqui, uma argila, por exemplo, né? Uma argila mole, dessas sedimentares cinzas, orgânica, que tem uma permeabilidade baixíssima. O que vai acontecer? Eu vou botar água no reservatório e eu vou esperar saturar esse material, porque lembrem que o primeiro passo é o deixar a água percolar até ela sair do outro lado e eu ver que eu tenho uma constância de percolação. Eu vou colocar água nesse material pouco permeável, ele vai demorar dias, semanas para passar por dentro do corpo de prova. Então não é válido isso para mim. Vai demorar muito tempo para a água passar por esse corpo de prova. Por mais que esse material já esteja saturado e eu consiga saturar ele, o que vai acontecer? Como a vazão é muito pequena, vai demorar muito tempo para eu coletar um volume de água grande no tempo. Então, cada coleta de volume eu vou ter que esperar muito tempo para encher algo significativo ali dentro. Então, acaba que sai muito demorado para esse tipo de solo. E aí eu pulo, então, para o permeâmetro de carga variável. Por que de carga variável? Se nesse era constante, por quê? Porque eu mantinha o nível do reservatório lá em cima num valor constante, né? Então o meu H era constante, não tinha variação de H. Agora no permeâmetro de carga variável eu vou fazer diferente. Eu vou estipular um H inicial, vou liberar o cronômetro e vou observar o quanto essa coluna d'água desce no tempo. Por quê? À medida que a coluna d'água desce, é que essa água está percolando por dentro do corpo de prova, tá? E aí sim, eu uso este ensaio para solos de baixa permeabilidade, que eu tenho aí vazões pequenas, como por exemplo materiais aí, argilas moles, solos compactados, lateríticos compactados. Todos os materiais que têm uma permeabilidade muito baixa, eu opto por esse ensaio. Bom, o procedimento também, né? Eu tenho que garantir uma constância de vazão, tenho que saturar esse corpo de prova, tá? Observar que eu tenho água passando, entrando de um lado e saindo do outro. Garantida essa constância, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um H inicial de água, ou seja, nesse exemplo aqui, ó, eu encheria essa bureta lá em cima. Com uma presilha aqui ou uma torneira eu posso segurar o fluxo, pego o cronômetro e libero essa torneirinha, libero essa mangueira. Ao liberar a mangueira, a água vai começar a descer pela bureta e eu vou anotando ao longo do tempo, à medida que ela passa em diferentes alturas ao longo desse tubo, eu vou anotando os tempos. Então, previamente, eu já marco algumas alturas aqui, e quando a água desceu e passou naquela marca, eu já sei que altura é aquela, eu olho no cronômetro, ela passa pela outra, eu olho o cronômetro e vou anotando o quanto ela demorou essa coluna d'água para passar através dessas marcações. Bom, então eu preciso coletar a altura inicial, ou alturas, e alturas finais ao longo do tempo, tá? Então é isso. Como eu falei, né? Depois tem o vídeo lá da execução do ensaio, talvez fique mais claro para vocês, mas a ideia é essa, né? Eu vou encher uma coluna d'água e aqui vai sair água, então essa coluna d'água vai baixar ao longo do tempo, e eu vou anotando em alturas pré-determinadas o tempo que ela demorou para chegar nessas marcas. Como é que é a matemática da coisa, né? Bom, aqui eu tenho duas seções agora. Eu tenho a seção da amostra, por onde flui a água, e eu tenho a seção da bureta, que é um tubo bem pequeno, né? Então a área da bureta eu estou chamando de Azinho minúsculo, certo? E a área do corpo de prova eu estou chamando de A maiúsculo. Então eu posso dizer que na bureta, a minha derivada da vazão é a área da bureta por dH por dt, tá? A variação da altura no tempo. A derivada desses dois, da carga hidráulica total em função do tempo, tá? E na amostra, eu posso dizer que a derivada da minha vazão é K vezes I vezes A, onde o I é H sobre L. H, que é
justamente essa posição de carga que eu tenho, e o meu L é o comprimento da amostra e o A a seção do meu corpo de prova. Pela equação na continuidade, eu posso dizer então, né, por que equação na continuidade? Porque a vazão que eu tenho nesse tubinho aqui tem que ser igual à vazão que eu tenho na amostra. A vazão não muda, a vazão é a mesma. Se eu reduzir, estrangular ali a seção do meu tubo, vai aumentar a velocidade de fluxo, mas a vazão vai continuar constante, né? Aqui, quando aumentar a área, a vazão vai ser a mesma, a velocidade vai ser menor. Então, por essa equação da continuidade, eu posso igualar essas vazões. Então, percebam que eu tenho, ó, KHL vezes A, que é a condição da amostra, é igual aqui à condição da minha bureta, negativo, né, em função do sentido do fluxo. Então, eu posso dizer o quê? Ó? Jogando esse A que é constante para cá, eu fico apenas com as constantes em função do tempo e vou derivar aqui, ó, a derivada dessa altura, ou seja, a variação dessa altura em relação ao H inicial total, certo? Se eu integrar essa função em função de H, em função do H e do tempo, ou dizendo que a integral vai da altura inicial que tinha na bureta até uma altura final, e o tempo também, o tempo que eu comecei até um tempo final, eu vou integrar então essas funções em função do tempo em função do H. Então, essa primeira parcela, ao lado esquerdo da igualdade, eu vou fazer K vezes A, L vezes A minúsculo, integral de dt. Sendo que a variação da integral vai de TI e TF. Do outro lado, eu vou integrar a variação da carga total pela carga total máxima. Então, dH por H vai dar o H inicial ao H final. Integrando essas funções, né, eu vou ter aqui, então, o meu dt vai virar o próprio TI menos TF, né? E aqui que eu tenho dH por H, como é 1 sobre H, eu vou ter um neperiano de HI e neperiano do HF. Ou seja, com uma subtração de neperianos, eu faço uma divisão de HI por HF. Simplificando essa igualdade, eu fico que o K, no ensaio de premiâmetro de carga variável, é dado pela altura da amostra L, comprimento da amostra L, o A, que é a área da seção da bureta, né? Seria essa buretinha aqui, ó, do ensaio, tá? O A maiúsculo, que é a área da amostra, os tempos, né? A variação de tempo que eu tive e a variação de altura que eu tive aqui nesse neperiano. E é assim que eu calculo meu premiâmetro de carga constante. Então, o que eu faço aqui? Eu deixo a coluna d'água cair, tá? Então, eu vou tomando aqui, como eu falei para vocês, ó, eu tenho uma altura inicial e uma final. Eu marco na bureta diferentes trechos, né? Sei lá, 10, 5 centímetros, depende do tamanho da bureta. Eu vou marcando trechos nela e quando eu solto o cronômetro, eu observo quanto tempo ela demorou para chegar de um ponto ao outro que eu marquei, de um ponto ao outro que eu marquei. E aí eu vou fazendo, nesses intervalos, medidas de K e faço uma média depois desse K. É assim que funciona o ensaio. Certo? Então, premiâmetro de carga constante, eu meço a vazão, volume de água no tempo, e adotado para materiais granulares, mais permeáveis, e para solos menos permeáveis eu utilizo o de carga variável, onde eu preciso anotar, então, a variação da altura da coluna d'água ao longo do tempo. Certo? Bom, esses são os ensaios de laboratório. Permeâmetros, como eu falei para vocês, também pode ser obtido através de trexiais e ensaios de adensamento. Mas também para medir a permeabilidade, por vezes o engenheiro precisa fazer isto em campo. Por quê? Porque uma amostra de solo, né, pessoal, às vezes ela é pouco representativo do todo, certo? E às vezes eu quero o próprio ato de retirar uma amostra, de coletar uma amostra da reproduzindo no laboratório, pode não ser tão representativo, certo? Eu posso mexer na estrutura do material, coletar ele, né?
Mas não só por isso, né? Às vezes a medida no campo ela é mais interessante pela heterogeneidade do solo. Pode ser um solo com camadas diferentes, pode ser uma condição onde a medida do campo seja mais efetiva para a minha análise. Bom, então eu trouxe alguns ensaios, né, para vocês, para exemplificar como eu posso fazer isso no campo. Um deles é um ensaio de bombeamento. Tá? Esse ensaio nada mais é do que um ensaio realizado a partir de um poço filtrante, onde eu coloco uma bomba para sugar essa água, tá? Rebaixar o nível d'água, e eu tenho outros poços testemunhos, onde eu vou analisar como está se comportando esse fluxo dentro do solo. Ele é muito empregado na determinação de permeabilidade em camadas arenosas e pedregulhosas, sendo que essas estejam aí abaixo do nível d'água, e também é sujeitas a esse rebaixamento do lençol que vai ser promovido. A hipótese de ensaio, a matemática do ensaio, né, ela toma como princípio, que é condição de contorno, né, que a massa de solo deve ser homogênea, uma massa única, que ela deve ser isotrópica, e a permeabilidade é média em todo o meio. Bom, então esse é o ensaio, é um esquema do ensaio. Eu vou fazer poços testemunhos e um poço principal, onde eu vou ter uma bomba promovendo aqui, né, uma sucção, promovendo essa retirada de água, e aí o nível d'água que eu tinha no campo ele vai cair ao longo das camadas. Bom, eu vou voltar lá para o conceito do permeâmetro. Eu vou avaliar justamente, através da lei de Darcy, K vezes I vezes A. A vazão eu vou medir, por quê? Porque essa bomba aqui, ela vai sugar essa água numa vazão conhecida pelo equipamento. Então eu sei qual é a vazão que está sendo, a quantidade de água, o volume de água no tempo que está sendo retirado daquele local. E o meu I vai ser, meu gradiente hidráulico, vai ser justamente a derivada dessa curva formada por essa superfície de rebaixamento, então dy por dx, e a minha área é 2πxy, né, que seria esse perímetro desse círculo que está sendo, tem uma superfície cônica, né, mas a área de fluxo é esse perímetro que está ocorrendo aqui em volta desse poço central onde está sendo promovido o rebaixamento. Tá? Então, vamos arrumar as coisas aqui, né? Vamos jogar esse dx para o outro lado da igualdade, né? Igualando essas duas equações, e vamos deixar só o y dy desse lado. Certo? Com isso, nós temos o quê? Nós podemos dizer, integrando a função de x, de x1 a x2 aqui, de y1 a y2 do outro lado da igualdade. Né? Então percebam que eu peguei esse x e esse x, joguei para um lado da igualdade e deixei os y junto com as outras constantes do outro lado da igualdade. E vou integrar eles agora em função de x e em função de y. Tá? Então, resolvendo essa integral, né, eu fico aqui, ó, tenho um logaritmo aqui, né, em função do x, então eu fico um log de x1 e x2, como é neperiano eu coloquei o 2,3, e aqui uma função de y, fico, né, com essa solução basicamente aqui de y² menos y1 ao quadrado, que seria a variação do y. E é essa equação que eu uso para calcular a permeabilidade. Então percebam que eu tenho que medir o que aqui, ó? A variação de x e a variação de y. O resto tudo é constante. A vazão da bomba eu tenho, o π eu tenho, né? Isso tudo eu tenho. Como é que eu meço isso aqui? Bom, vocês têm o nível d'água onde a bomba está sugando, e nesses poços testemunhos, vocês têm a distância x, que é a distância desse poço testemunho até esse poço central, e vocês têm a medida em y, vocês podem, através do equipamento chamado π, se tem uma régua graduada que se utiliza, que tem um sensor de nível d'água na ponta. Quando esse sensor toca na água, ele faz um sinal sonoro. E aí eu, através dessa régua graduada, né, uma fita com medições de graduação, eu sei onde é que, a que profundidade esse sensor entrou dentro desse poço. Então eu consigo avaliar dentro desses poços a altura de coluna d'água que eu tenho em cada um deles.
Então, eu vou alimentando aqui essa equação e tirando valores de K. Certo? Então, esse é um tipo de ensaio. Um outro ensaio mais comum é o ensaio de infiltração. O ensaio de filtração ele pode ser feito até em furos de sondagem, bem comum fazer ele em furos de sondagem, e basicamente ele se baseia, eu vou passar aqui um slide, ó, num princípio de encher um tubo d'água e deixar essa água escoar dentro do solo. Então eu vou trabalhar agora com o escoamento de uma superfície esférica na ponta do tubo. Então o ensaio consiste em encher o tubo d'água e medir quanto ele demora para essa coluna d'água descer ao longo do tempo. Então, voltando aqui, ó, aqui temos um exemplo, né, do ensaio que foi feito em Pelotas, perto do pedágio de Pelotas, tá? Onde queria se avaliar se, em função de uma escavação, algumas superfície de água que tinha aqui em função de uns peixes sazonais chamados rivulídeos, se esse nível d'água não ia sumir quando fosse feita essa escavação. Então precisava se avaliar a permeabilidade do local. Então foram feitos vários ensaios de tubo aberto em diferentes profundidades para avaliar a permeabilidade da massa de solo como um todo, né? Então aqui se tem o tubo cravado, né? O tubo ele é aberto na ponta, é colocado um bidim para que o solo não entre dentro do tubo, certo? E na volta é colocado lama bentonítica para selar essa ponta. Para quê, né, que eu selo a ponta? Para que a água não percorra pela lateral do tubo, e sim só pela ponta do tubo. E aí, ao encher esse tubo de água, eu conseguia medir aqui através de uma mangueirinha cristal a variação da altura da coluna d'água ao longo do tempo, né? E aqui tem, então, posicionando os tubos aqui no campo. Aqui tem o professor César medindo, né? Ao inserir água dentro do tubo, ele medindo a variação dessa altura de coluna d'água com o tempo. Bom, o princípio é o mesmo dos permeâmetros e do ensaio de bombeamento, né? A vazão é K vezes I vezes A, então a gente brinca aqui, ó, que a velocidade de fluxo é K vezes I, então a velocidade de escoamento é Q, né? Vazão sobre área. Eu sei que a minha área vai ser dada pela área, uma área esférica, neste caso. Eu vou trabalhar que eu tenho uma expansão de cavidade esférica acontecendo, ou seja, essa água sai do tubo e vai se propagar numa esfera dentro da água. Então, eu vou pegar aqui que minha área vai ser a área da esfera 4πr ao quadrado. Tá? Dessa esfera que está, esse círculo, né? Que está acontecendo aí dentro do solo. E o meu K, eu vou derivar ele, ó, dH em função de dr. Por quê? Porque a minha variação da altura de coluna d'água está diretamente ligada à variação do raio da minha esfera. Então, eu vou variar o dH em função do dr. Então, organizando a equação aqui, eu jogo o dH para um lado e deixo o dr do outro. Para quê? Para eu integrar essas funções. Então, a função do dH eu vou integrar em função de H1 e H0, e a função do dr eu vou integrar em função de R e φ. Por que R e φ? Porque o R é o primeiro círculo que eu tenho aqui, ó, o raio do tubo. Esse raio vai começar com o diâmetro do tubo, né, em função do diâmetro do tubo, e depois que essa esfera for expandindo, esse raio vai expandindo até o infinito. Eu não sei até onde vai, então por isso que eu botei uma integral de R ao infinito. Então, solucionando a minha equação, eu fico aqui, ó, H1 é igual, né, o dH vai ser H1 menos H0, que vai ser igual a H. H1 menos H0 é justamente o que eu coloquei de água no tubo e até a base do tubo, que eu conheço o comprimento do tubo, esse é o meu H. Né? E meu outro lado vai ficar Q, que é a vazão, 4πk 1 sobre R. Né? A solução dessa integral dr sobre R ao quadrado. Com isso eu fico que a minha vazão é dada por 4πkh vezes R.
Pela equação da continuidade, eu posso também dizer, né, trabalhando com o tempo agora, não só com a variação da superfície da água, que vazão é πr ao quadrado vezes dH dt, certo? Bom, πr ao quadrado dH dt, eu posso igualar isso com isso, né? E aí, igualando 1 com 2, eu tenho a minha equação para este ensaio, onde a permeabilidade é o raio do tubo, 4 vezes H, que é a diferença de carga que eu tenho aqui no tubo, né? Onde eu coloquei a água e onde sai a água, e o dH sobre o dt é justamente o que eu vou ler no ensaio. Eu vou colocar, encher o tubo d'água, vou ter um H e vou ver o quanto esse H varia no tempo. Ele é bem semelhante ao princípio que se tem no prêmio de carga variável. Ele é um grande prêmio de carga variável, né? Só que, claro, a maneira com que a água sai desse tubo é diferente. Que uma maneira que se tem como condição de contorno é essa superfície esférica de propagação na água do solo. Bom, então vimos aí, né, alguns ensaios, tem ensaios de cava, também escava, faz uma cava retangular, enche de água e vê como a permeabilidade cai. Tem outros ensaios de campo que se pode avaliar a permeabilidade do material no campo. Então, no laboratório, basicamente, os permeâmetros, e no campo aí tem o ensaio de bombeamento. O ensaio de tubo aberto é um dos mais comuns que se faz, tá? Pode ser feito como fizemos aqui, inserindo os tubos, ou uma própria sondagem já executada, fazer esse ensaio. E agora nós vamos conversar sobre quais fatores influenciam o coeficiente de permeabilidade. Então, nós temos um solo. Esse solo, a gente descobriu já como a gente pode medir e secar, mas o que no solo? Quais são as condições do fluxo? Os fatores que influenciam nessa medida de permeabilidade, que influenciam neste K. Tá? Então, para falarmos um pouco da influência, a gente vai começar com uma equação aqui, tá? Com uma reflexão. Vamos deduzir uma equação, que essa equação vai fazer nós entendermos alguns dos fatores importantes que influenciam na permeabilidade do solo. Por exemplo, segundo a lei do Poiseuille, tá? Para fluxo de água em tubos circulares de pequeno diâmetro, nós podemos escrever que a velocidade do fluxo é dada pelo gama do líquido, né? Nesse caso água, nós estamos trabalhando com água, o R ao quadrado, onde o R é o raio deste tubo por onde a água está percolando, o I, que é o gradiente hidráulico, 8 vezes π, mi, né? Onde o mi é dado pela viscosidade deste fluido. Tá? Para tubos de qualquer forma, nós podemos escrever que Q é igual a CS, gama da água, RH ao quadrado, onde RH é o nosso raio hidráulico, vezes I, vezes A, que é a seção de passagem, né? Porque agora nós não temos mais a função aqui do R ao quadrado, era a função um pouco da área disponível. Só que para nós a área disponível agora não é uma área de um tubo, uma seção cheia, é uma área, um meio poroso, uma seção de forma qualquer, né? Então é uma área disponível para fluxo. Então, o raio molhado, ele é dado pela área da seção molhada, pelo perímetro molhado. Ou seja, se eu tivesse um tubo sem nada, de forma circular, a área seria a área do tubo, né? E o perímetro molhado seria o perímetro do tubo. Basicamente isso. Só que nós estamos trabalhando aqui com uma equação para tubos de forma qualquer, certo? Bom, esse CS é um fator de forma, em função da forma desse tubo de forma qualquer. Tá? Então, para particularizar essas equações aqui que foram feitas para tubulações, nós vamos trabalhar com esses dois fatores aqui e transformar eles em parâmetros para um solo, para um fluxo de água no solo. Então, nós vamos trabalhar com raio hidráulico e com a área de seção disponível, seção de passagem de água dentro de um meio poroso. Bom, particularizando para um fluxo de solo,
esta areazinha aqui, ó, pode ser pensada da seguinte maneira. Imaginem vocês, num solo, se eu pegar um tubo circular e botar um solo, qual é a área disponível para passagem? Não é a área dos vazios? Né? Ou melhor, a área do vazio que está cheia de água. Porque se o vazio não tiver água, a água não vai percolar por ele. Então, naquela seção de tubo, eu tenho que pegar primeiro a taxa de vazios que eu tenho disponível para passar. Então, eu multiplico aqui, ó, a área total do tubo, a seção cheia do tubo, por essa taxa. Porosidade é essa taxa. É a taxa de vazios pela taxa total. Pode ser volume, pode ser área. Né? Então, por exemplo, pode ser a área de vazios por área total, o volume de vazios por volume total. Né? Então, estou multiplicando aqui ó, a área total pela porosidade do solo. Bom, então tá, eu já sei daquela área qual é a taxa de vazios que eu tenho. Mas se o tubo estiver meio cheio, né, se não estiver totalmente saturado, ele só vai percolar onde tem água, onde todos os vazios estão cheios de água. Senão ele não vai estar percolando, só vai estar saturando o solo. Bom, para isso eu vou multiplicar por quê? Pela saturação do solo. Então, quanto mais saturado tiver o solo, todos os vazios estiverem cheios de água, mais área disponível para fluxo. Se o material tiver com a metade só dos vazios cheios de água, eu ainda vou ter que saturar esse solo para depois ele percolar. Então, a minha área de passagem, a área disponível para fluxo é porosidade vezes saturação vezes a área da seção que eu estou analisando. Bom, então eu já matei uma das minhas incógnitas. Vamos para outra, o raio hidráulico. Bom, o raio hidráulico eu posso dizer também, escrever da mesma forma, que é o volume disponível para fluxo pela área de contato com a água. Eu tinha dito aqui ó, que era a área da seção molhada pelo perímetro molhado. Então eu troquei a área da seção molhada pelo volume disponível para fluxo. Tá? Ou seja, se eu tenho um material todo poroso, quem é o meu volume disponível para fluxo? É o tamanho do vaziozinho, do conjunto de vazios, multiplicado pelo comprimento da amostra L. Esse é o volume disponível, a área da seçãozinha ali do vazio por L. Então, essa área aqui, né? E a área de contato com a água? Bom, todos os grãos têm uma superfície. Se a água está percolando pelos vazios, a área de contato molhada é a área do grão, é a área da superfície dos grãos. Então, eu vou dizer que a área de contato com a água é o perímetro desse vazio, digamos assim, né? Vezes o comprimento L. Só que esse perímetro é a área dos sólidos, desculpa, a área dos grãos. Com isso, eu fico, então, que AL por PL. Bom, esse A aqui, ó, não é a área disponível para fluxo. Tá? E a área disponível para fluxo não é a área dos vazios? Se eu multiplicar a área dos vazios pelo comprimento da amostra, não tenho área, por uma dimensão de comprimento, não tenho volume, ou seja, volume de vazios. Se esse volume de vazios está cheio de água, eu tenho volume de água, ou se não tiver, né? Na verdade, essa área disponível, que contempla aqui, ó, a quantidade de vazios, saturação, vezes L, nada mais é do que o volume de água que eu tenho dentro da amostra. Tá? E o meu perímetro, ou seja, a superfície que é molhada dentro dos vazios, bom, os vazios são compostos por grãos que formam esses vazios. Se a superfície que está molhada é a que corresponde a essa área do tubo, quem forma o tubo é justamente esse entrelaçamento dos grãos, então o meu P vezes L aqui é a minha área dos sólidos. Então eu fico aqui que meu raio molhado nada mais é do que volume de água por área de sólidos. Só que, o que eu posso dizer sobre esse volume de água aqui que eu estou falando? Esse volume de água, ele é o índice de vazios vezes o volume de sólidos. Opa, não entendi. Bom, lembram lá dos índices físicos? Índices físicos, o E, né? O índice de vazios não é volume de vazios por volume de sólidos?
esse volume de água aqui não justamente está representando o volume de vazios? Então pronto, volume de vazios é igual, se E é igual a volume de vazios por volume de sólido, eu posso dizer que volume de vazios é igual a E vezes VS. Só que, mais uma vez, né, é E vezes VS se todos os vazios estivessem cheios de água, mas eu não sei se eles estão. Então, eu coloco a saturação para me ajudar nisso. Tá? E a área de sólidos fica a área de sólidos. Bom, então esses dois parâmetros que eu tinha para tubos, né, uma seção tubular qualquer, eu particularizei as duas para sólidos. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas aqui agora e vou substituir essa equação anterior. Então, eu fico com isso. Ó. Aqui Q é CS vezes gama da água, vezes o μ. E aqui onde eu tinha o raio hidráulico, eu boto essa equação. E o raio hidráulico lá estava ao quadrado. Né? E aqui onde eu tinha I vezes A, eu coloco a minha área particularizada para solo. E aí eu vou ficar com esta equação. Bom, mas temos coisas diferentes aqui. Ó. Por quê? Eu fiquei com VS ao quadrado, com saturação ao quadrado e com área de sólidos ao quadrado. Só que eu tenho S ao quadrado, tenho outro S ao cubo. Volume de sólidos, por que esse E está ao cubo? Por quê? Nós tínhamos porosidade. Sabemos lá dos índices físicos que N é igual a índice de vazios divididos por 1 mais E. Então, eu troquei o N por E sobre 1 mais E. Então, E sobre 1 mais E está aqui, tinha um E quadrado aqui, ficou E ao cubo sobre 1 mais E. Tem uma equação ainda bem grande aqui, né? Mas essa equação que me dá a vazão deste material, eu posso igualar também com a vazão dada pela lei de Darcy, que é K vezes I vezes A. Então, eu fiquei com K vezes I vezes A por essa equação que nós descobrimos agora. Cortei os A's, cortei os I's, faltou cortar os I's aqui também, fiquei que K, então, vai ser dado por CS, gama da água, μ, índice de vazio e saturação. E aí eu tenho uma relação aqui, de volume de sólidos pela área de sólidos. Volume de sólidos pela área de sólidos. Bom, vamos imaginar o seguinte, se eu tiver um solo, um grão de solo, e eu particularizar esse grão de solo como uma esfera, eu posso dizer que essa esfera tem um diâmetro ds, o diâmetro do grãozinho lá de solo que vai compor esse material. Se eu fizer uma correlação de volume de grão por área de grão, tá? E pensar que esse grão é uma esfera, o volume de uma esfera é 1/6 de π, diâmetro ao cubo. E a área de uma esfera é π d ao quadrado. É a área dessa circunferência, né? Cortando os bichinhos aqui tudo, organizando, eu fico com ds sobre 6. Ou seja, a relação do volume pela área de uma esfera, eu posso dizer que é ds sobre 6. Bom, então eu vou substituir isso aqui, Então eu vou ficar com ds ao quadrado sobre essa relação de VS a S ao quadrado de ds sobre 6 ao quadrado. Que é o que então eu fico aqui com a minha equação de Cosen-Kármán, que é válida para areias e pedregulhos, para materiais granulares que eu possa aí simbolizar, né, essa esfera como um tamanho de grão. Então, essa equação, depois de toda essa longa dedução, nos permite ver que a permeabilidade é influenciada por quê? Ela é influenciada pelo μ, né? O que é o nosso μ? Viscosidade do fluido. Então, o μ é muito importante, ou seja, o mais viscoso, se for água, se for algum líquido com contaminante, se for gasolina, diesel, depende de que área vocês estão trabalhando, né? Se é uma área de geotecnia ambiental, onde possam outros contaminantes estarem percolando pelo solo, ou se é um problema básico de barragem, de escavações, onde eu tenho só água, a viscosidade do líquido que está percolando interfere no K. Né? O índice de vazios
interfere no K, óbvio, né? Quanto maior o índice de vazios, mais fácil percolar a água. Porém, não quer dizer que ter um índice de vazios alto, este solo terá uma permeabilidade também alta. Por que eu digo isso? Porque argilas, principalmente as argilas moles, têm um índice de vazios muito grande e uma permeabilidade baixíssima. Porque o que diz se é fácil ou não percolar é o tamanho do vazio. É o tamanho do vazio, a área disponível para fluxo. E o índice de vazios indica para vocês a relação, ou melhor dizendo, a taxa do volume de vazios pelo volume dos sólidos. Então, em argilas eu tenho grãos muito pequenos e vazios também pequenos. E aí o índice de vazios vai lá em cima. Então, não quer dizer que o índice de vazios grande vai dar um K grande. Agora, se eu tiver duas amostras de areia do mesmo local e eu colocar uma no estado fofo e uma no estado compacto, a que tiver o índice de vazios maior, no estado fofo, vai ser mais permeável. Uma outra coisa que influencia também, diretamente, é o diâmetro da amostra. Ou seja, quanto maior o grão, mais permeável ele é. E isso a gente tem, né, mais clareza. Né? Uma brita é muito mais permeável que uma areia, que é muito mais permeável que um silt, que uma argila. Quanto maior o tamanho do grão, maior é o espaço entre esses grãos, maior a área disponível para a água percolar. E, por fim, a influência da saturação, que é o que eu falei para vocês. Né? Se esses vazios não estiverem cheios de água, eu estou colocando água no sistema para preencher a água nesses vazios, e não para fluir por ele. Então, eu vou colocar um volume de água, não vai sair nada lá. Então, a permeabilidade vai se influenciar. Ou se eu tiver uma seção disponível para fluxo e só a metade dela tiver com os vazios preenchidos, a água vai percolar só naquela metade, não vai percolar na seção plena. Né? Então, a saturação também influencia. Essa equação, pessoal, pode ser usada para estimar o K, mas ela tem algumas particularidades, que, principalmente em função desse CS. Né? Se encontram na literatura valores para solos em função desse CS, mas a equação que é mais utilizada para estimativa de permeabilidade do solo é a equação empírica de Hansen. Tá? E nessa equação do Hansen, ele trabalha com o D10 do solo. Se vocês lembrarem das aulas lá de classificação geotécnica, né, da curva granulométrica, o D10 seria o diâmetro, onde eu pego lá a passante na 10, a peneira passante na 10, né, 10%, toco na curva e pego o diâmetro relativo a essa porcentagem. Tá? É o nosso diâmetro efetivo. Então, só com isso eu consigo estimar o K. Nada substitui o ensaio de permeabilidade diretamente, mas eu consigo ter uma grandeza, uma estimativa deste K. Bom, agora só vamos pensar aqui, né, de maneira mais ampla, outras coisas que influenciam nesse valor do K. Né? Por exemplo, fatores devido ao permeante, né? Ou seja, o líquido que está percolando através do solo. O peso específico do fluido implica, a viscosidade do fluido implica, e a temperatura do líquido influencia também nisso. Né? A temperatura vai influenciar principalmente nessas propriedades anteriores aqui, né? Peso específico e viscosidade. Então, todo mundo sabe, se eu pegar uma frigideira com óleo, encher ela e virar a frigideira, o óleo, se estiver frio, vai demorar para escoar. Se eu aquecer essa frigideira, o óleo vai escoar muito mais rápido. Então, eu mexendo na viscosidade do material, ou este material sendo mais viscoso ou não, a sua permeabilidade vai ser maior ou menor em função disso. Quanto mais denso o fluido também, essa velocidade, essa facilidade com que o fluido escoa é maior ou menor. Em ensaios de laboratório, né, se convenciona adotar uma temperatura de 20 graus para se calcular, né, ou manter o ambiente lá em 20 graus,
ou por convenção adotar essa temperatura como referência, certo? Fatores devido ao solo, né? O grau de saturação, isso a gente já conversou, né? Com a percolação de água não remove todo o ar existente no solo, então eu tenho por vezes muitas bolhas de ar que são um obstáculo para o fluxo da água, ou seja, se meu material não estiver todo saturado, quanto menos saturado ele tiver, menos área disponível eu tenho para percolar. Então é uma função direta aqui, ó, do S ao cubo, o K. Tá? Granulometria, vimos que é influenciada pelo diâmetro dos grãos, diretamente proporcional ao quadrado do diâmetro dos grãos. Compacidade, falamos também, né? Se um solo estiver fofo, ele vai ser mais permeável do que um solo compacto. Em que taxa, né? Aproximadamente essa relação de E ao cubo 1 mais E. Isso para areias, como vimos aqui na equação do Kozeny-Karman. Agora, para solos argilosos, essa relação deve se dar que o log do K é diretamente proporcional ao índice de vazios. Mas também, quanto maior o E, maior a permeabilidade. Um solo, que a gente vai se familiarizar com esses termos mais a seguir nas próximas videoaulas, que acontece com solos argilosos? Eles são adensados ao invés de compactados. O material arenoso, ele tem um índice de vazio fofo, ao ser compactado, ele reduz o seu índice de vazios. Certo? Um solo argiloso, ele está no seu estado natural e ele é adensado, tem seu índice de vazios reduzido. E quanto mais adensado ele tiver, menor a facilidade de percolar água por ele. Bom, um outro fator importante é a composição desse material. E aí a gente está entrando já numa análise mais, digamos assim, microscópica do solo, né? Entendendo como é que a estrutura dos minerais que compõem aquele material estão se arranjando dentro do solo. Então, minerais de argila 1 para 1, que nós temos como exemplo as caulinitas, apresentam permeabilidades às vezes 100 vezes maiores do que as montimorilonitas, que são argilas 2 para 1. Tá? Então, a formação dessas camadas tetaédricas ou octaédricas e essa água que está disponível entre essas estruturas também faz com que esse material, além de ter uma facilidade maior de se expandir, de se retrair, também de deixar a água percolar por dentro deles. Então, a estrutura também dessas argilas, principalmente em argilas, né, em argilominerais, influencia na permeabilidade. Um outro fator, aí já falando do arranjo dos grãos, né, é a estrutura do solo. Em solos argilosos, estruturas floculadas têm maior permeabilidade do que estruturas dispersas. Então lembrem lá, né, um argilo mineral tem suas cargas negativas e positivas, né, na composição face-aresta e se unem com outras partículas formando uma estrutura de argila. Isso seria uma estrutura floculada, né? O negativo lá se juntando com o positivo. À medida que eu adenso, compacto esse solo, essas estruturas começam a se orientar e eu tenho uma estrutura dispersa. Quando eu tenho essa orientação do material, eu acabo gerando um dificultador para a água passar, que na estrutura floculada era melhor. Na estrutura floculada, eu tinha uma estrutura mais acessível para a água passar. Quando eu começo a orientar as partículas, eu dificulto a passagem da água. Por isso que eu observo esse comportamento de permeabilidade em função da estrutura. Em solos compactados, muito em função disso, eu tenho o mesmo efeito. Tá? Solos compactados no ramo seco são mais permeáveis que os solos compactados no ramo úmido. Nós vimos na compactação, né, que solos compactados no ramo seco tendem a ficar com a estrutura floculada. Quando eles são compactados no ramo úmido, tendem a se dispersar, né, ir com uma estrutura dispersa. Então, a mesma teoria é válida aqui. Né? E em solos residuais, nós temos uma função, temos a permeabilidade em função do surgimento, melhor dizendo,
de macroporos. O que são macroporos, né? Às vezes eu pego um solo residual e levo ele para o laboratório, né? Destorrou ele e vou botar ele numa condição e ele se comporta completamente diferente do que ele tinha no campo. Por quê? Porque no campo eu tenho as partículas ficando agregadas entre si, formando aí um grão maior, só que esse grão maior, na verdade, ele é um conjunto de pequenos grãos. E esse grão maior, esse agregado maior de grãos, se junta com outro agregado. Então ela forma vazios dentro do solo que facilitam a permeabilidade. No momento que eu destruo essa estrutura, que eu descaracterizo essa estrutura e coloco esse material junto, esse material fino não tem esses vazios, esses macroporos. Então ele vai indicar uma permeabilidade diferente do que se tinha em campo. Então por isso é importante, quando se trabalha com solos residuais, ter a ideia, ter o cuidado, melhor dizendo, que essas estruturas de macroporos são importantes na determinação da permeabilidade. Uma outra coisa importante é a anisotropia. A anisotropia quer dizer que o solo não é isotrópico, ou seja, ele não tem características iguais em todas as direções. Por exemplo, uma das características que ele não tem igual é a permeabilidade, certo? Ou seja, o material tem uma permeabilidade horizontal geralmente superior à sua permeabilidade vertical. Isso vai muito em função da formação do solo, né? Da influência da gravidade na formação do solo. Então, por exemplo, imagine um solo sedimentar, né? As partículas de argila lá dentro da água se posicionando dentro do fundo lá do rio ou do mar, se acomodando nessa posição. É muito mais fácil para a água passar entre essas partículas na direção horizontal do que na direção vertical, na direção perpendicular, né, o sentido de orientação dessas partículas. Tá? Então, em solos sedimentares, isso é muito comum. Quando vocês forem trabalhar com aceleração de adensamento, lá no capítulo de adensamento, vocês vão ver, inclusive, que se adota, né, às vezes, que a permeabilidade vertical é 2 vezes a horizontal. Né? Ou melhor dizendo, a horizontal é 2 vezes a vertical, desculpa. Ou seja, na horizontal é muito mais fácil de fluir, drenar a água do que na vertical. E isso vai ajudar vocês a acelerarem os recalques, por essa característica de anisotropia dos solos sedimentares. Tá? Em solos residuais de rocha sedimentar também, em rochas metamórficas schistosas ou bandeadas, e aí já um pouco em função dessa xistosidade e dessas bandas que se tem na rocha. Então, se tinha esses caminhos preferenciais na rocha-mãe, e essa rocha foi se intemperizando e virou um solo. Essa estrutura preferencial que se tinha antes da rocha também se mantém no solo. Então, ele vai ter permeabilidades diferentes em diferentes sentidos. Tá? E, por fim, os solos compactados também, né? Que na medida que você compacta o solo na vertical, a sua estrutura na horizontal e na vertical fica diferente. Então, sua permeabilidade nessas duas direções vai ser diferente. Então, nós temos aí um KH, né, a permeabilidade na horizontal, às vezes maior que 5, 10, 15 vezes a vertical em diferentes tipos de solos. Tá? Bom, aqui também valores típicos de coeficiente de permeabilidade, só para vocês terem uma ideia de magnitude, né? Então, em pedregulhos eu tenho valores aí, e a permeabilidade ela é sempre dada em função de valores exponenciais. Tá? Os valores que vêm à frente desse valor aqui não são tão relevantes quanto o expoente que é dado. Então, os pedregulhos aí em torno de 10 a menos 1, as areias 10 a menos 2, 10 a menos 5, e aí as argilas, que são as mais, ou melhor dizendo, as menos permeáveis, né? Elas têm aí valores em torno de 10 a menos 7, 10 a menos 8, até 10 a menos 9, certo? E, obviamente, que as rochas, se forem rochas sãs, com poucas fraturas, são as que têm aí sua maior, os menores valores de permeabilidade. Estou cuidando para não falar que elas são impermeáveis, porque dificilmente um material é impermeável, né? Ele sempre deixa passar alguma coisa. Pode ser
muito pouco permeável, mas impermeável não se tem. Tá? Bom, então uma coisa que, algumas notas finais aqui para a gente tomar cuidado, né? Para pedregulhos e mesmo em algumas areias mais grosseiras, mais grossas, quando a velocidade de fluxo é muito elevada, quando eu tenho um fluxo muito intenso, uma velocidade alta, eu posso gerar fluxos turbulentos. E aí tem que ter cuidado que, se ocorrer essa condição de fluxo turbulento, não é mais válida a lei de Darcy, e o que vimos agora nessa videoaula perde sua validade. Tá? E aí você tem que trabalhar com outras teorias. Em solos residuais, como a gente conversou agora há pouco, um pouquinho, a evolução pedogenética do solo influencia muito na permeabilidade do material. Tá? Isso porque, como conversamos, a influência dos macroporos nesse tipo de material é muito importante. No livro do professor Souza Pinto, se tem até um exemplo de um solo arenoso fino de São Paulo, onde, no seu estado natural, lá no campo, o cara 10⁻3. Ou seja, lá no campo ele tinha esses grumos, né, esses agregados de solo mais fino formando grãos maiores e esses macroporos. Então ele tinha uma permeabilidade bem alta. Ao se levar para o laboratório, desagregar esse solo e tentar reproduzir o mesmo índice de vazios que ele tinha no campo, mas com essas estruturas desfeitas, esse meu K de 10⁻3 já passou para 10⁻5. Aumentou a dificuldade de percolar água nesse solo. E pegando esse material e compactando ele, ele saiu de 10⁻5 a 10⁻7. Ou seja, no seu estado natural ele tinha permeabilidade aqui, ó, de uma areia fina. Desestruturado, ele já partiu para uma areia argilosa, valores semelhantes, né? E compactado, a permeabilidade de argila. O mesmo solo, só modificando sua estrutura, só colocando ele em diferentes condições. Certo? Então, esse foi um apanhado geral de fatores que influenciam na permeabilidade, como vocês conseguem medir permeabilidade em campo e laboratório, e como nós calculamos a vazão, né, e, por consequência, esse coeficiente de permeabilidade dos solos. Agradeço a presença de todos aqui virtualmente na videoaula e aguardo vocês numa próxima. Bons estudos!